Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Joseph, pelo convite. Obrigado a todos por vir, é um prazer estar aqui no It Day para falar de algo que eu acho que é bastante tempestivo nessa época eleitoral, que é um pouco do futuro, os desafios futuros do próximo e dos próximos governos brasileiros. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa se situar quando colocar essa situação, o Brasil politicamente no mundo, é ver como que a democracia no Brasil está fragilizada, pelo menos na cabeça das pessoas. Então, por 5 anos consecutivos, no Latino Barômetro, a população brasileira vem confiando cada vez menos na política. No último ano foi o recorde, 43% apenas dos brasileiros acreditam que a democracia é o melhor sistema de governo. 7% dos brasileiros só confiam no Congresso, de acordo com a pesquisa da FGV, e 6% apenas confiam no Congresso Nacional. E não é apenas que a nossa democracia e as nossas instituições sofrem da falta de confiança, mas é que há alternativas que parecem cada vez mais interessantes. Então, eu sou de Petrópolis, no Rio, e outro dia, quando estava na cidade natal, lá dentro de um elevador, estava mostrando numa telinha que a China estava construindo a ponte mais comprida do mundo. E aí, junto comigo, tinha lá um rapaz que estava entregando um Rappi, um Uber Eats da vida, e ele estava olhando para aquilo e falando, caramba, olha o que os caras estão construindo, e aqui a gente tentou construir um túnel e caiu. Tem um túnel lá na Rio Petrópolis, ele desabou depois de alguns anos de paralisia. O Brasil é um país que está desabando, né? Museu pegando fogo, prédios em São Paulo desabando, nesse caso um túnel que entrou em colapso. E o resto do mundo, na verdade, está em emergência, está sendo construído. Só nos últimos 2 anos, a cidade de Shenzhen, na China, construiu mais arranha-céus do que o Brasil construiu em toda a sua história. Cada vez mais, esse tipo de opção, que é uma opção mais autocrática, mais centralizadora, eu acho que cada vez mais isso se mostra uma alternativa interessante para aqueles que estão cansados de democracias que não funcionam. Se a gente for, o Brasil é um caso que a gente vai comentar mais, mas mesmo na Europa, quando a gente olha hoje em dia, os partidos liberais, que tradicionalmente eram os terceiros, com mais representatividade europeia, hoje eles caíram para quarto. A vertente populista já ultrapassou. 10 governos europeus têm, na sua composição, pelo menos um partido populista. E aí tem populismo de esquerda e populismo de direita. Os populistas de direita na Europa hoje têm o dobro da representatividade dos de esquerda, dos votos, perdão, dos de esquerda, mas, por outro lado, os de esquerda têm crescido mais aceleradamente. Desde 2010, dobraram de tamanho. E esses partidos todos desafiam a democracia e o Estado de Direito conforme a gente conhece. Recentemente teve agora a eleição sueca. O SD, que seria o partido populista mais autoritário, um flerte um pouco mais autocrático da direita, teve 18%, e isso foi celebrado, porque achavam que eles iam ter talvez 25%. Então, o motivo de celebrar não é apenas que você tem um terceiro partido que consegue ter uma representatividade maior do que ele jamais teve, mas o fato de que eles não foram longe demais. Na própria Suécia tem um instituto chamado Timbro, e eles têm feito um relatório sobre autoritarismo e populismo na Europa. E eles identificam 3 motivos principais nas suas entrevistas porque os europeus têm escolhido esse tipo de alternativa às 3 vertentes principais europeias, que são os conservadores, os liberais e os social-democratas. E as 3 são: a primeira, que é a descrença com a elite; a segunda, que é a impaciência com o Estado de Direito; e a terceira, que é um sentimento de estagnação, que é econômica, mas também é social. É social, como a gente vê nos Estados Unidos, em que mesmo pessoas em que, quando você vai olhar uma geração que não teve um declínio de renda, sente, às vezes, certos grupos, um declínio de status. Então, a população, normalmente, homem, branca, do interior, da classe média baixa, principalmente classe baixa, no interior dos Estados Unidos, se sente hoje descolada da elite, aí vê que vários outros grupos hoje têm um status acima deles, e isso causa um certo ressentimento. Junto com esse tipo de descrença, existe também um descolamento
do próprio ambiente social, né, em outros países. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, teve um livro recente do Charles Murray mostrando como que hoje as referências culturais da elite americana não são mais referências culturais do resto do povo. Porque, tradicionalmente, o americano, pelo menos, digamos, coisas muito simples, né, mas consumia, por exemplo, a mesma cerveja, o que eles chamam de cerveja lá, mas Miller, Budweiser. Hoje, a classe trabalhadora continua consumindo essas cervejas de massa, mas a elite americana está consumindo as microcervejarias, né, a cerveja belga, etc. O esporte hoje é diferente. O NASCAR é o terceiro esporte mais assistido dos Estados Unidos, mais assistido pela classe trabalhadora, enquanto que a classe alta sequer sabe dizer o nome dos pilotos do NASCAR. Quando a gente olha até mesmo para o dia a dia, a classe trabalhadora que usa hoje, continua usando, assim, fumando significativamente, utilizando agora, tem crise de opioides, né, que é algo até bastante terrível. 2016, eu acho que teve no pico, opioides mataram mais pessoas nos Estados Unidos do que a violência matou gente no Brasil. Mas até mesmo, digamos, o ambiente de trabalho. Antes, o cigarro, a pausa para o cigarro era uma forma de você ter pessoas de classes diferentes, às vezes, conversando. Hoje, sequer você tem isso, né? O cigarro virou algo também um pouco mais da classe trabalhadora. E aí, quando Charles Murray vai ver por que acontece essa bolha, a diferença principal dela não é a classe econômica, mas é, digamos, a classe educacional. Aquelas pessoas que têm acima de um diploma de ensino superior, elas fazem parte dessa nova elite, enquanto que aquelas pessoas que não têm divergido cada vez mais. Então, você consegue ver uma polarização de opiniões, uma polarização de voto nos Estados Unidos. Algo semelhante acontece na Europa. E no Brasil, quando a gente olha para o nosso país, a gente vê que a gente também cria um certo apartheid educacional no nosso país. Por exemplo, no Brasil, no ranking PISA, o último teste foi de 2015, o Brasil está na posição de número 63, de eu acho que 70 países. Se você for olhar apenas para a escola pública no Brasil, a escola pública está na média do PISA em número 66, atrás de Peru, Indonésia. Mas as escolas particulares no Brasil estão em número 35, entre Islândia e Croácia. Agora, você imagina que você está dando uma educação croata para um segmento da população e uma educação peruana para outro, e depois jogando essas crianças para competirem juntas no mercado de trabalho. Obviamente que a gente vai criar uma polarização, obviamente que a gente vai criar um apartheid cultural, obviamente que a gente vai reforçar as desigualdades na nossa sociedade. Quando a gente chega no ensino superior, algo semelhante aparece, porque a gente continua tendo uma certa funilização do ensino superior público, que não consegue se expandir com qualidade por ser extremamente ineficiente na gestão dos seus recursos, diferente da casa aqui, por exemplo, onde a gente está. E esse tipo de desigualdade, de polarização, ele também transborda para a política. Quando a gente olha agora para ter um segundo turno, por exemplo, com talvez os dois candidatos com maior rejeição, também são os dois candidatos que correm o risco de chegar no segundo turno. Eu só estou falando de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. O Haddad, porque a máquina do PT é muito forte, a gente ainda não viu ela trabalhando, mas eu acho que ela é bastante avassaladora quando for atropelar Marina e Ciro. Eu acho que o Bolsonaro consegue se manter. Mas o fato é que o nosso sistema leva para uma polarização que impede que as pessoas sequer considerem o que seria um second best. No sistema de voto preferencial, que é o sistema australiano, por exemplo, eu acho que isso, para um próximo governo, deveria ser... A reforma política deve ser uma prioridade, ela deve ser pensada dessa maneira. É um sistema de voto preferencial, onde as pessoas ranqueiam os seus candidatos, dá um número de 1 para o candidato que, de fato, você votaria, mas depois você coloca 2, 3 para aqueles que seriam a sua segunda, terceira, quarta opção. Nesse sistema australiano, por exemplo, ele diminui esse tipo de polarização por 2 motivos. Porque os partidos que, mesmo que estão liderando, eles não querem ficar muito mal na lista dos outros partidos. Desculpa, eu não concluí como que é o mecanismo. Uma vez que você faz essa primeira contagem, essa primeira votação, você apenas conta os votos no primeiro lugar de cada voto. Se ninguém conseguiu 50%, ou mais de 50% dos votos, passa assim, você elimina o último perdedor, o partido ou candidato com menos votos, e considera a segunda opção desses eleitores e redistribui esses votos.
vê novamente se alguém conseguiu mais 50%, se não, repete esse receituário, até que alguém consiga passar dos 50%. Então, na Austrália, os partidos têm algum incentivo para tentar atrair os eleitores de outros partidos. Eu não quero te hostilizar tanto assim, porque eu quero que você, pelo menos, a sua segunda opção. E, por outro lado, os eleitores também eles tendem a colocar alguma opção que seja, pelo menos, tolerável. Então, talvez ninguém consiga 50%, acima de 50%, mas as outras opções, as segundas opções que vão ser contadas, acabam sendo mais toleráveis. Então, na Austrália, em 2016, de 150 vagas parlamentares decididas dessa forma, 16 não foram para a primeira opção, foram nessa recontagem para que eles estavam como segunda ou terceira opção. E, bem, além desse tipo de polarização, a gente precisa tentar consertar a nossa estagnação econômica. A produtividade brasileira está estagnada pelos últimos 20 anos e o Brasil hoje se tornou simplesmente incapaz de fazer coisas. Quando eu estava falando de um rio que entrou em colapso na Rio Petrópolis, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não consegue fazer mais nada. Você imagina que o Brasil já foi capaz de fazer coisas como a Ponte de Niterói, Itaipu, a cidade de Brasília, que não são coisas necessariamente boas, não estou discutindo o mérito, estou discutindo a capacidade. Como que um país que era capaz de fazer Brasília hoje não consegue fazer túneis e pontes? Não consegue manter um museu? Vocês imaginam, quem trabalha com gestão pública, com construção civil, vocês imaginam uma cidade como Brasília sendo construída com a Lei 8666? É algo impensável. A gente acabou adaptando nossas instituições para resolver certos problemas, mas foi criando outros problemas. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, da capacidade chinesa de construção, esse ano, 2018, a China está construindo 4.000 quilômetros de ferrovias. 4.000 quilômetros de ferrovias. Nós estamos também construindo 4.000 quilômetros de ferrovias, uma ferrovia de 4.000 quilômetros, pelo menos, que é a Ferrovia Norte-Sul, de integração Norte-Sul, só que a gente está construindo desde 1987, desde o governo de José Sarney. E já tiveram várias licitações. Em 2008, foi inaugurado um projeto, junto com o PAC, para fazer a ferrovia de integração Oeste-Leste, que iria de Ilhéus até Figueirópolis, no Tocantins, em 2008. Em 2015, quando o TCU foi ver como estava o andamento das coisas, ele viu que o primeiro estágio da obra, que era de Ilhéus a Caetité, estava paralisado. O segundo estágio da obra, de Caetité a Barreiras, estava voltando para a licitação, ia ser relicitado de novo. E o terceiro tinha saído do balanço do PAC porque não tinha previsão de quando ia começar. Aquilo que a China faz em um ano, a gente não consegue fazer em uma década. E para piorar, quando você olha os motivos, são motivos que parecem que levantam um terceiro ponto, que é a impaciência do público. Como que a gente não consegue fazer, por exemplo, um projeto para que depois o TCU vai olhar e falar, olha, a sondagem não foi feita correta, tem que fazer uma nova sondagem, só que essa nova sondagem é 25% do preço da obra, tem que fazer uma nova licitação. E aí, uma vez que é feita nova sondagem, se percebe que 26% do trecho vai ter que ser modificado porque o IBAMA diz que está passando por um território que é cavernoso. Então, você tem anos depois de uma obra iniciada e você tem 26% do trecho, do percurso, indeterminado. Que loucura é essa do país que a gente vive? E a insegurança jurídica que isso leva. Como que o investidor vai, de fato, olhar para o Brasil como um local atrativo para o investimento? Existe muita demanda para investimento aqui, mas como que ele vai apostar o seu dinheiro nisso? Então, o Brasil hoje tem uma taxa de investimento de um pouco mais de 15%. A estimativa que para a gente retomar o crescimento, a gente precisa elevar isso para 25%. Mas, para isso, a gente precisa aumentar a confiança jurídica. E resolver, eu acho que esse terceiro ponto, que talvez seja o mais subestimado, que é a impaciência das pessoas com o Estado de Direito. Um Estado que não funciona. Imagina como que o Brasil, um país aí com mais de um PIB de mais de 6 trilhões, com um orçamento público de 1,5 trilhão, como que esse país não consegue governar uma favela, não consegue governar um presídio? Obviamente que as pessoas, não apenas que elas ficam indignadas, mas elas ficam impacientes.
Não é possível que uma estrutura como o Estado brasileiro é incapaz de estar presente na favela da Rocinha. É incapaz de estar presente em presídios controlados pelo Comando Vermelho, pelo PCC. E esses presos acabam, na verdade, controlando o crime fora da cadeia. É como... É algo que eu tenho um sobrinho que é brasileiro, uma vez ele estava vendo essas notícias e ele me perguntou, eu não estou nem... Eu depois quero entender como é que o pessoal leva celular para dentro da cadeia, mas eu queria saber como é que eles carregam o celular dentro da cadeia. É possível, eu não consigo carregar o celular no meu dia a dia, esses caras aí estão utilizando o celular e carregando diariamente. A incapacidade do Estado brasileiro de sequer cuidar da sua segurança. E existem modelos decentes. No Estado de Minas, em Ribeirão das Neves, existe um presídio PPP, é um presídio que tanto pessoas, é uma coisa não ideológica, né? Tanto pessoas de esquerda quanto de direita que vão lá e tem relatos, etc., falam, olha, os presos são bem tratados, não existe rebelião, existe um incentivo porque a concessionária ela ganha bônus se não existe reincidência dos egressos, então fazem parcerias com empresas para contratação, com cursos de treinamento, etc., e consegue ter o mínimo, que é o controle efetivo sobre os encarcerados. Tanto que quando o Fantástico fez uma matéria sobre o presídio de Ribeirão das Neves, o outro presídio de Ribeirão das Neves, que é estatal, entrou em rebelião, porque eles viram aquilo e falaram como que eles têm esse cuidado e a gente não. Ou seja, como que o Estado não... E para a gente ter uma ideia, existe uma coisa chamada Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Tem quase 3 bilhões de reais estão parados, porque os deveriam ser usados para a construção de presídios, mas os estados não sequer constroem presídios. E, às vezes, por uma hesitação do poder público, de simplesmente não fazer uma obra pública, porque existe hoje um temor, né, do gestor de fazer uma obra pública, e é pela impopularidade. Vou construir um presídio, uma coisa popular, vou colocar onde? Qual cidade que eu vou querer perder voto, né, para conseguir colocar um presídio? E, ao mesmo tempo, nós temos 590 mil mandados de prisão em aberto. Vocês podem entrar no site do CNJ e conferir. Ou seja, 590 mil mandados. Isso não são pessoas que, talvez... Não, são pessoas que deveriam estar presas. Algumas já foram condenadas. Algumas estão foragidas, escaparam. E o Estado é incapaz de recuperar essas pessoas. A gente vê... Bom, é importante a gente ter melhor investigação. O G1 acompanhou por uma semana todos os homicídios no Brasil, foram, acho que, mais de 1.500. E um ano depois eles foram ver quantos a porcentagem que havia sido condenado um culpado pelo homicídio. E eles descobriram que a taxa foi de 2%. Então a gente está falando de um Estado que não consegue fazer o básico, né? O Estado robesiano não consegue funcionar, que é garantir a segurança do seu povo, não consegue impedir, né? Não consegue prevenir a violência. Quando ela ocorre, não consegue identificar os seus culpados. Quando identifica, não consegue prender. Quando prende, não consegue manter preso. Não consegue fazer o básico. Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma visão punitivista do Estado. Obviamente que é muito melhor você ter prevenção, é obviamente muito melhor você investir em educação, você conseguir evitar esse tipo de carreira criminosa de se formar. Mas uma vez que ele ocorre, como que o Estado não é capaz de agir? A gente estava falando sobre o prédio que desabou aqui no centro de São Paulo, que, obviamente, a União, a propriedade da União. A União tem propriedades que não deveriam estar na mão da União. A União até reconhece, né, os gestores públicos reconhecem, mas eles são incapazes de passar isso. Então, o que aconteceu aqui em São Paulo, acho que em 2015, foi feito até um leilão. Mas qual era o problema? O prédio estava com uma reforma que seria estimada em 60 milhões de reais, e aí, assim, se a União passasse aquele prédio, né, já seria um benefício. Mas o gestor público tem medo de fazer um leilão com um preço muito baixo. Então, colocou um preço acima dos 20 milhões e aí não teve compradores. Por que o gestor público tem medo de agir? Porque está todo mundo nesse mar de insegurança jurídica que deixa o eleitor, o cidadão brasileiro, impaciente. Quando a gente olha para as competências autoatribuídas dos nossos poderes, dos órgãos de controle, as competências que se sobrepõem umas às outras, gestores que não querem fazer licitação porque eles têm medo que isso vai combinar no processo. Ou, às vezes, eu estava no órgão federal e qualquer reunião que eles têm que trazer pessoas gente do TCU, do Tribunal de Contas, para a reunião,
porque todo mundo tem medo sequer do que eles vão decidir ali. E mesmo assim, você não sabe se o que for decidido vai ser mantido depois. O que a gente tem de flutuação de interpretações no Brasil. Tem casos, às vezes, de acordos sendo feitos com o Ministério Público, que outra parte do Ministério Público considera, entra com uma ação contra aquele acordo. Teve um que foi um caso de saneamento que aconteceu. A gente tem caso de empresas, por exemplo, que não sabem qual imposto elas vão pagar. A empresa de software aqui em São Paulo, que não sabe se vai pagar o ISS ou o ICMS. Você se encontra aí numa disputa entre o poder estadual e o poder municipal. Uma loucura. E mais uma vez, eu tive num painel com representantes de candidaturas de outros partidos, PSDB, do PDT, do Ciro Gomes, do PT. Todo mundo concordava que é importante você ter um IVA, um imposto sobre valor agregado, que reunisse esses tributos indiretos. Mas ninguém consegue fazer isso, porque a gente simplesmente tem um Congresso que não é funcional. A gente sabe que uma vez que você aprova, você não sabe como que o Judiciário vai acabar julgando aquilo. Nossa reforma trabalhista, por exemplo, que foi aprovada depois de um grande debate público, etc., uma comoção, e aí você tem que esperar para ver se a lei vai pegar e se o Judiciário vai... Como que o Judiciário vai interpretar o que é o trabalho intermitente? O home office parece estar ok, mas o intermitente ainda tem muita gente com medo. O Código Florestal, que foi uma discussão, dizem, eu nunca calculei isso, mas é falado por aí, talvez tenha sido o projeto de lei que levou mais tempo sendo debatido. E uma vez aprovado, em 2012, ele teve que esperar até 2018 para ter um posicionamento do STF sobre o que, de fato, sobre o centro da lei, que são essas cotas comercializáveis de compensação ambiental. E mesmo uma vez o STF tomando uma decisão, ainda assim, cada estado vira uma situação própria, com problemas, também com ações civis públicas. Eu estava conversando com pessoas que a regra, imagina assim, uma empresa multinacional no Brasil, e a regra dela é que para utilizar o Código Florestal, ou seja, para você tem uma área em que você pode desmatar 30% dentro da lei. Aí o pessoal, olha, se a gente desmatar 30%, a gente calcula que a gente consiga ter um lucro anual de 4 milhões. A decisão da companhia é não, porque só o custo judicial disso vai ser mais do que isso. Então não vale a pena. Então, ou seja, as oportunidades produtivas dessa estagnação, de sair da estagnação brasileira, são várias delas limadas exatamente pela estrutura que se deu no nosso Estado. Se tem um desafio para o próximo governo, e a gente já hoje está comemorando, nesse ano, a nossa Constituição de 88, se tem um desafio para esse governo, é reduzir a Constituição, deixar a Constituição mais enxuta. Será que, de fato, a gente precisa que tudo que está na Constituição seja matéria constitucional? Que a gente vai discutir a previdência do servidor público, isso é matéria constitucional? Agora tem um projeto de lei no Senado para auxílio maternidade compartilhado entre o homem e a mulher. Algo interessante, isso pode diminuir essa simetria de divisão de tempo entre a mulher e o homem, dar mais oportunidade para a mulher, mas isso é uma emenda constitucional, tem que ser uma PEC. Isso é matéria constitucional? Será que a gente não poderia reduzir a nossa Constituição, de fato, aos direitos fundamentais, à ordem do Estado? Agora, os benefícios de diversas categorias do setor público, isso aí é matéria de discussão. Tem que ser, a gente tem que ter ventilação democrática para discutir isso. Obrigado. Quando a gente olha para a nossa reforma da Previdência, quando você conversa com a maioria dos deputados, eles são a favor, mas eles têm medo de votar, porque é difícil você comunicar, porque você não tem a confiança do público. E aí, hoje, a gente tem um país que tem 9% da sua população acima de 65 anos e está gastando 15% do seu PIB com previdência. Assim, gasta mais em proporção ao PIB do que a Alemanha, do que o Japão, e tem uma população tão jovem quanto a população chilena, um pouco mais, quase tão jovem quanto a população turca. Ele está gastando como os países mais velhos da OCDE. Isso daí, e a gente não consegue fazer esse tipo de reforma. A gente estava fazendo um cálculo, se a reforma da Previdência fosse reduzida, porque ela é um pouco complexa, as pessoas não entendem, aí não confiam muito uma reforma vindo do Temer, mas uma reforma que tivesse apenas uma prerrogativa, que ela alterasse a idade mínima, estipulasse uma idade mínima de 60 anos para todos os brasileiros a partir de agora. Só isso. Que não parece algo muito absurdo.
Só esse tipo de reforma, né, só no RGPS, né, na Previdência Geral, no regime geral da Previdência, economizaria em 10 anos 350 bilhões de reais. É óbvio que é algo que a gente deve fazer e a gente não consegue fazer. O Estado simplesmente não consegue se organizar para fazer. Então, quando eu falo de impaciência, quando eu falo de descrença, quando eu falo de estagnação, são problemas a serem resolvidos não apenas porque a gente precisa recuperar o nosso crescimento, etc., mas porque a gente precisa preservar a nossa república. Porque, senão, a gente vira, assim como soa para vários ouvidos, apenas uma série de retórica, quando a gente está falando de lei, falando de Constituição, etc., mas as pessoas não veem a entrega disso. E aí olha para o outro lado, olha para a China, olha para a Rússia, olha para a Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, o príncipe, né, o herdeiro do trono, que tem sido um autocrata, mas tem sido um autocrata que está conseguindo gerar benefícios para a sua população. Tem um projeto lá, uma cidade chamada Neom, 500 bilhões de dólares, uma parceria com Egito e Jordânia, e é uma cidade de PPP, investimento privado, etc. E a gente aqui não consegue fazer uma discussão séria sobre a Zona Franca de Manaus. O descolamento brasileiro ele é amplificado pelo descolamento democrático com autocracias que estão funcionando melhor do que no ano passado. Porque, pelo menos no passado, a autocracia, União Soviética, Cuba, etc., eles eram péssimos não apenas em direitos e liberdades, mas também em bens materiais. Só que agora a China usa algoritmos, usa inteligência artificial, usa pesquisas de verdade, que não usava no passado, porque todo mundo queria agradar o grande líder. E ela consegue, o Xi Jinping, pelo menos, quer dados honestos para que eles possam atuar nas demandas sociais. Enquanto que nossas democracias não conseguem realizar as suas demandas, não conseguem atender às demandas da população. E isso é um problema, isso é talvez o grande problema da nossa época. E algo para a gente lembrar, eu sei que meu tempo terminou, é que se for defender democracia, Estado de Direito, que é o grande desafio que a gente tem pela frente, e manter a liberdade que nós temos, diferente dos nossos dos chineses, dos russos, dos árabes, se nós quisermos manter esse tipo de instituição, as instituições que pelo menos nos trouxeram até aqui, a gente precisa entregar coisas. O Carlos de Lacerda tem uma entrevista que ele deu para o William Buckley nos Estados Unidos, e o William Buckley perguntou para ele: olha, por que você diz que você é um liberal, defende a liberdade, mas você não tem a retórica da liberdade, né? Por que você não tem a mesma retórica que nós temos? E o Lacerda respondeu para ele que nos Estados Unidos a defesa da liberdade é feita como uma defesa jurídica, porque existe a Constituição Americana, um documento que baseia, digamos, todos os anseios da sociedade, e você retorna sempre a ela. O Brasil não tem isso. Então ele falou: se você for falar de liberdade no Brasil, você tem que falar de livro, você tem que falar de comida, você tem que falar de bens materiais, você tem que mostrar a liberdade, você tem que mostrar a democracia, você tem que mostrar o Estado de Direito pelas suas entregas, por aquilo que é concreto. Senão a gente vai ficar falando, né, de democracia, de liberdade, de populismo, de autoritarismo, etc., criando medos na população de um lado e de outro, sem de fato resolver nenhum problema. Eu acho que esse é o grande desafio. É como tornar o Estado de Direito brasileiro, como tornar a nossa república e a nossa democracia concretas, em vez de ser apenas conceitos abstratos na mente das pessoas. Muito obrigado.